Beleza, turma, vamos lá então. Vamos lá então. Olha o que a gente fez na aula passada. Na aula passada, presta muita atenção porque eu vou aproveitar a coisa aqui, tá? A gente pegou uma função qualquer, vou escrever uma função aqui qualquer, tá? De 3 variáveis, chamei de f. Zero, peraí, deixa eu ser mais esperto. 0, 1, 0, 1. 0, 1. Aí eu não lembro exatamente qual foi a função, mas isso também não importa, tá? Mas o que importa é que a gente, dada uma função qualquer aqui, tá? A gente inventou uma porta lógica, uma caixinha preta, tá? Que calcula para mim todos os mintermos de uma função. Lembra disso? Tá? Então a caixinha preta que a gente inventou na aula passada, ela faz o seguinte, ó. Nesse caso aqui, tá? 3 entradas, que eu chamei de x2, x1, x0. x2, x1, x0. E ela calcula para mim todos os mintermos, né? No caso aqui são 8 mintermos, né? Tem 8 linhas na tabela, certo? Vou chamar aqui de M0, M7, tá? Querendo dizer o seguinte: quando a combinação de entradas for 0, 1, 1, por exemplo, que a gente está associando ao número 3, certo? E essa caixinha, que eu chamei de decodificador, ela vai produzir a seguinte saída para mim. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Ela vai habilitar o mintermo 3 e ela vai desabilitar todos os outros mintermos. Está com lógica negativa. As bolinhas ali na saída estão indicando isso para mim. Que eu habilito as coisas com 0. O 0 isso aí está ligado. E eu desabilito as coisas com 1. É o 3 que ele habilita? Então, porque eu contei errado. O M3. 0, 1, 2, 3. É porque eu contei a partir do 1 e errei. Todo mundo ok? Tá? E aí o que a gente viu? Como é que eu faço para implementar uma função qualquer tendo essa caixinha que faz isso? Horas. Eu conecto as minhas entradas lá, as variáveis, na mesma ordem lá da tabela verdade. Aí eu tenho todos os mintermos disponíveis. Aí o que eu preciso fazer, escrevendo isso aqui na forma canônica, é somar todos os mintermos que correspondem a 1 na tabela verdade, certo? Na saída. Tá? Então, no meu caso aqui, ó, a linha 0, 1, 2, quero somar esse mintermo com esse mintermo e esse mintermo. Certo? Como é que eu somo quando as coisas já estão em lógica negativa? Bota NAND. E é isso que implementa aquela função F. Foi isso que a gente viu na aula passada, certo? Certo? Ainda no final da aula passada, ficou um pouco confuso talvez, mas era isso que a gente estava tentando fazer. Eu adicionei uma outra entrada aqui que eu chamei de enable. E o que esse enable faz, aqui no caso estou desenhando um enable de lógica positiva, mas o que eu implementei na aula passada era com lógica negativa. Mas o que esse enable faz? Professor, sim. Na multiplicação ao contrário, seria com a shor? Aham. Se for com lógica negativa, sim. Não, shor não. O não or. É. Ok? O enable, o que ele faz? Nesse caso aqui, um enable de lógica positiva, tá? Se aqui for 1, essa coisa funciona como estava antes. Se aqui for 0, ele desabilita todas as saídas
que é escrever um e trava elas aí, independente do que está acontecendo com o ABC. Todo mundo bem? Ah, para que serve isso, professor? Para facilitar você juntar isso aqui e aumentar a complexidade, né? Tipo, juntar várias dessas para fazer tabelas maiores, fazer funções com mais variáveis. Certo? Todo mundo bem? Todo mundo bem? E qual que era o princípio para fazer isso? Você vai duplicando essa coisa aqui. Aí, imagina que eu preciso fazer uma função de 4 variáveis a partir desses decodificadores de 3 para 8. Você usa 2, uma metade de cima da tabela, uma metade de baixo da tabela. A metade de cima, você vai lá e soma os mintermos correspondentes. A metade de baixo, você vai lá e soma os mintermos correspondentes. Tudo no mesmo somador, tá? Uma coisa só. E aí você... ABC, vou chamar aqui de W. Se tivesse uma outra, a outra variável que eu estou adicionando, tá? Você vai habilitar esse aqui quando for o W barrado. Você vai habilitar esse aqui quando for o W. Beleza? Metade de cima da tabela é quando a variável lá de controle está 0, metade de baixo da tabela é quando a variável de controle está 1. Todo mundo ok com isso? Ah, e se eu precisasse fazer usar o de 3 para 8 para fazer uma função de 5 entradas? Você pega 4 desses aqui, cada um vai fazer 1/4 da tabela, tá? Só que aí você precisa fazer uma lógica para controlar isso aqui agora, né? Um pouquinho mais complicada. Você vai habilitar esse aqui quando for, sei lá, se for Z aqui é a outra variável. Quando for W barrado, Z barrado, você liga esse e desliga os outros. Quando for W barrado, Z, você liga o próximo e assim por diante. Mas então seria 2 enables? Quê? Então seria 2 enables, por exemplo? Não precisa ser 2 enables. Você pode fazer, por exemplo, assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Calma. Você pode fazer alguma coisa assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Aí pensa que cada um só tem um enable, tá? Vai ter aqui 1, 2, 3, os dados, né? E aí lá na tua tabela verdade é assim, ó. A, B, C, D e E. As variáveis, tá? Aí você vai botar aqui, ó. C, D, E, C, D, E, C, D, E, C, D e E, certo? Aí tem os enables aqui, ó, de cada um deles. Você precisa controlar com os variáveis A, B. Aí presta atenção na coisa aqui, porque eu quero que vocês sejam mais espertinhos, tá? Eu quero ligar isso aqui quando for A barra, B barra e desligar os outros. Vocês concordam comigo que isso aí é calcular esse mintermo específico? A barra, B barra? Qual o circuito que faz isso? O decodificador, que a gente já está usando agora para fazer as linhas da tabela. O que o decodificador faz? Não calcula os mintermos? Uai, por que eu não faço alguma coisa assim, ó? Vou usar o de 3 para 8 também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3. Certo? Aí eu posso, por exemplo, desliga o bit mais significativo, por exemplo, que eu não vou usar. Boto aqui A e B. Aí o que essa coisa vai fazer? Quando for A barra, B barra, quando for A igual a 0, B igual a 0, ele vai habilitar esse mintermo aqui, certo? Aí eu boto ele aqui, ó. E quando for A diferente de 0 e B, ou B diferente de 0, ele vai desligar aquele fio ali, né? Aí ele já desliga lá o primeiro decodificador ali, ó. E os outros? Os outros é esse mintermo aqui, esse mintermo aqui, esse mintermo aqui. Todo mundo bem? Por que você não usa logo um decodificador 2 para 4? Mas se eu só tiver disponível de 3 para 8? Não,
Desligar não é a mesma coisa que deixar não conectado. Hã? Lógica, eu estou usando as nomenclatura meio informal aqui, mas em lógica positiva, desligar é botar um 0 em algum lugar, né? Em lógica positiva. Se for negativo, é botar um 1 em algum lugar. Travar em 1 ou travar em 0. O desligar é uma outra noção, que eu nem quero tratar aqui com vocês agora. Aqui, botar nada? Aí depende. Tipo assim, a pergunta do colega ali é, e se eu não conectar nada aqui, ó? A pergunta é essa, né? Então, tá. Aqui. Se eu não plugar nada, já que eu não estou usando essa entrada, né? Aí depende de como é que é implementado isso aqui. Aí eu preciso entender como é que é a eletrônica dentro da caixinha preta. Porque tem famílias de implementações onde não botar nada é ok. E ela tem alguma coisa interna lá que resolve o nível lógico para você. Tem famílias lógicas, por outro lado, que elas não é ok. Se você não puser nada lá, o comportamento é indefinido. Ele fica esperando colocar alguma coisa. É. Entendeu? Então, assim, depende. O que normalmente a gente convenciona e a gente passa como uma boa prática? Todas as entradas têm que estar conectadas numa tensão bem definida. As saídas é que já é um pouco mais flexível você deixar uma saída desconectada no circuito. Por exemplo, eu não usei esse fio aqui, deixa ele quieto aí. É que nem aqueles 4 que ele está usando no primeiro. Os 4, 5, 6, 7. Esses aqui você está falando? Isso, por exemplo. Normalmente a gente convenciona que entradas sempre tem que estar num nível bem definido e as saídas é ok você deixar ela lá desconectada. Normalmente, tá? Mas depende também da eletrônica específica que está implementada lá dentro. E necessariamente eu tenho que colocar o 0 no mais significativo? Isso... Não, eu botei o 0 aqui, por quê? Porque a minha tabela verdade tem, sei lá, 2 metades, a primeira metade é com tudo 0 e com tudo 1, né? Aí eu botei o 0 para falar, vou usar só esse pedaço de cima. Então, tanto faz se colocar 0. Tanto faz, mas aí você tem que pegar, se você puser 1, você tem que pegar a metade de baixo aqui, né? Assim, você tem que pegar os lugares correspondentes, pô. Todo mundo bem? Todo mundo entendeu isso aqui, né? Esse aqui é o que a gente viu na aula passada. Tá bom. Agora volta aqui. Sim. Mas do jeito que a gente fez aqui já daria certo, né? Porque os decodificadores é tudo lógica barrada, aqui também é lógica negativa e já tá tudo certo. Só você botar lá que já vai dar certo. Então, beleza. Outra coisa que a gente viu aí em aulas um pouco mais para trás, tá? Foi aquela ideia de variável introduzida, né? Vamos agrupar essas linhas em duplas aqui e vamos introduzir uma variável. No caso, eu recomendo sempre que introduza a variável menos significativa. No caso aqui é o C. Só porque é mais fácil de ver o que está acontecendo, tá? Então vamos lá. No primeiro caso, isso aqui é sempre 0. No segundo caso, está copiando o C. Perdão, está fazendo C barrado. No próximo caso, está copiando o C e aqui está escrevendo 1. Concordam comigo? Aí vocês concordam comigo que eu posso reescrever essa tabela assim, ó. A, B, a função F, a mesma função. Quando o AB for 0, a saída é 0. Quando o AB for 0, 1, a saída é C barrado. Quando a entrada AB for 1, 0, a saída é C. O que está ao contrário? Não, olha aqui, ó. 0, quando for 0, 0.
C barrado quando for 0, 1. C quando for 1, 0. E 1 quando for AB. Concorda ter a mesma informação nessas tabelas? Aí o que eu vou convidar vocês a fazer hoje é, do mesmo jeito que a gente inventou uma caixinha que fazia calculava todos os mintermos para a gente pode fazer uma caixinha que faz isso aqui, ó. Que não é exatamente calcular todos os mintermos, tá? Que é, se um par de entradas for 0, 0, ele pega um dado que está nessa posição, que nesse caso particular é 0, coloca na saída. Quando a combinação de AB, vão ser dois terminais de controle, for 0, 1, ele seleciona outro dado, coloca na saída. Nesse caso aqui o dado é C barrado. E assim por diante. Todo mundo bem? Alguma coisa assim, ó. Alguma coisa assim. Vamos pensar na interface, tá? Antes da gente projetar. Alguma coisa que vai ser mais ou menos assim, ó. Tem duas entradas aqui, que eu vou botar o AB, que elas selecionam para mim em qual linha daquela tabela eu estou. Vão ter 4 entradas de dados, que tem 4 informações diferentes que eu quero botar na saída. Estão vendo? Nesse caso particular, eu vou numerar elas, tá? O dado correspondente ao que eu quero que aconteça na linha 0, eu vou botar nessa entrada aqui. Na linha 1, na linha 2 e na linha 3. E nesse caso particular aqui dessa função, eu quero botar aqui 0, C barrado, C, 1. E aqui eu quero uma saída que vai ser minha função F. Eu quero projetar a caixa preta que faz isso. Todo mundo pegou? Tudo bem, filho? É isso que eu quero fazer agora. Tipo assim, tem uma transformação que eu preciso fazer na tabela verdade. Talvez eu consiga fazer um circuito que me permite capturar essa mesma lógica da variável introduzida. Tranquilo? Tá aqui já a interface dele. Ó. Todo mundo bem? Esse aqui dá um pouco mais de trabalho para calcular, tá? O que tem que acontecer, mas... Todo mundo entendeu o que eu quero fazer? Tu entendeu, filho? Não? Qual a parte você não entendeu? A caixinha preta, ela não existe ainda. Eu estou fazendo wishful thinking aqui, fazendo assim, eu quero projetar esse circuito de tal forma que ele vai ser assim, ó. Vai ter 2 entradinhas que são A e B, elas servem para eu selecionar de onde está vindo os dados. Tem cada uma das entradinhas de dados, que são aquelas que estão na esquerda. São os dados correspondentes a uma linha da tabela, dessa tabela reduzida aí, que tem a variável introduzida. Tá? E tudo só tem uma saída, né? Tá? E aí o que eu quero é que, quando aqui for 0 e aqui for 0, ele copie essa saída, essa entrada naquela saída. Porque é isso que acontece aqui, não é? Tá vendo? Eu quero que mudou aqui de 0, 0 para, sei lá, 1, 0, eu quero que ele pegue o dado que está entrando aqui e copie na saída. Pegou a ideia que eu quero que aconteça? Esse é o que eu quero que a caixinha faça. Essa caixinha não existe ainda. Eu quero agora projetar essa caixinha para isso. Então, as entradas são as saídas? As entradas vão ser copiadas na saída. Só que eu seleciono qual entrada eu quero copiar na saída. Todo mundo está vendo? Essa é a forma como a gente vai pensar nessa caixinha, mas a gente precisa calcular essa saída aí, tá? Eu vou calcular agora com você essa saída. Tá todo mundo ok com isso? Tá todo mundo bem com isso aí, por enquanto? Todo mundo bem? Então vamos lá. Vocês entenderam o que eu quero fazer, né? Então tá bom. Eu poderia vir, presta atenção, fazer uma tabela verdade, afinal, isso aqui é uma função de 6 variáveis e uma saída, certo? Tem 4 entradas de dados, 2 entradas de controle, para eu selecionar qual linha eu quero, são entradas também, e tem uma saída. Eu podia fazer uma tabela verdade de 6 variáveis, e fazendo caso a caso,
minimizar, fazer essa coisa toda. Vocês concordam que eu podia fazer isso, né? Tá? E eu convido vocês a fazerem, tá? Dá um trabalhinho, mas sim. É só, sei lá, e fazer, projetar isso aí. Vocês já entenderam o que essa coisa tem que fazer. Tá? Mas eu vou tentar pensar de forma um pouco mais esperta aqui. Afinal, eu sou preguiçoso. Todo mundo bem? Então vamos lá. Presta muita atenção comigo, tá? Quero calcular como é que tem que ser essa função f. Eu vou renomear aqui algumas coisas, tá? Para ficar um pouco mais genérico. Tudo bem? Só para ficar um pouco mais genérico. A caixinha preta que eu vou projetar, eu vou projetar ela assim, ó. Vou chamar aqui de S1 e S0, esses dois bits aqui. Aqui vai ser o X0, X1, X2, X3. E aqui vai ser F. Onde? A lógica é aquela. Quando S1 e S0 for 0 e 0, eu quero que a saída seja igual ao X0. Todo mundo entendeu? Então agora eu vou escrever isso aí que eu acabei de falar. Eu quero que quando a entrada for S1 barrado, S0 barrado, quando isso aqui acontecer, eu quero que a saída seja X0. Como é que eu falo isso aí? Vezes X0. Por quê? Vamos lá. Esse pedacinho vai ser verdade. Olha só. Quando aqui for 0 e aqui for 0. Vocês concordam? Que aí esse pedacinho aqui dá 1. Não é? Todo mundo comigo? Qualquer outra coisa que acontecer no S1 e no S0 diferente disso, esse termo que eu marquei de vermelho dá 0, e aí esse pedaço da função dá tudo 0. Está multiplicando por alguma coisa, 0 vezes qualquer coisa é 0. E aí 0 mais alguma coisa que eu vou completar aqui, 0 mais qualquer coisa é a coisa. Simplesmente vai sumir, né? Todo mundo está pegando? Aí eu pergunto para vocês. 1 vezes 1 é quanto? 1 vezes 0 é quanto? 0. Então, vocês concordam comigo que na hora que esse pedaço vermelho virar 1, multiplicar por x1, ou por x0, copia o x0, né? Todo mundo pegou isso? Esse termo aí, ele explica para mim essa lógica de pegar daqui e copiar para cá. Ó. Todo mundo pegou? Professor, mas quando for 0 e 1 aqui, eu quero copiar o x1. Aí eu pergunto para vocês. Esse termo aí que está aí na equação agora, quando for 0 aqui e 1 aqui, quanto é que vai dar essa parte vermelha? 0. Aí tudo isso aqui dá 0 já, né? Não interessa mais o x1. Vocês concordam? Então eu desligo esse termo, né? Entre aspas. Certo? Opa, beleza. E como é que eu faço para fazer um termo que tem a cópia do x1? Vai ter alguma coisa que copia o x1. E essa coisa tem que ligar na condição específica que eu quero copiar o x1, que é S1 barra S0, certo? Todo mundo pegou? E todo mundo está vendo que o primeiro termo explica para mim. Ah, copia daqui para cá. Quando? Quando S1 igual a 0 e S0 igual a 0. E quando não for S1 igual a 0 e S0 igual a 0? Aí tem outro termo que faz alguma outra coisa. Nesse caso, o segundo termo copia daqui para cá. Agora eu preciso copiar, fazer os termos correspondentes aos próximos, aos outros, né? Vocês já entenderam o padrão. S1, S0 barra é quando eu quero. Quando acontecer isso, eu quero copiar o x2. Quando for S1, S0, eu quero copiar o x3. Todo mundo pegou? Sim? Opa, tem uma função aí, né? Está na forma canônica?
Tá na forma canônica? Não. Isso é uma função de 6 variáveis, né? S1, S0, X0, X1, X2, X3. Nessa soma aí, aparece em cada uma das parcelas aparece todas as variáveis? Tá na forma canônica? Não tá. Cuidado. Tudo bem? Por partes. Mas eu acho que vocês se convenceram, porque a gente foi construindo a coisa aqui por partes, né? Mas acho que isso aqui foi suficiente para convencer vocês que isso daqui explica o comportamento que eu desejo para a minha caixinha preta. Vocês meio que se convenceram, né? Tá? Por isso que eu falei, eu quero ser um pouco mais esperto aqui, tentando bolar a lógica e já escrevendo a lógica direto aqui. Mas eu podia ter chegado nisso aqui, fazendo a tabela verdade, escrevendo uma forma canônica e minimizando. Eu tenho que chegar nisso aí também. Tá? Aí vamos lá então, se eu tenho a equação, tem 4 produtos e somar. A gente sabe fazer isso, né? Implementar a caixinha, tá? Então vamos lá. Tem 4 multiplicações. E tem que somar, né? Certo? Então vamos ligar os fios agora. Tranquilo? Então eu vou botar S1, S0 aqui embaixo, só porque eu acho que vai ficar um pouco mais bonitinho. Tá? O primeiro termo é S1 barrado, S0 barrado, certo? Todo mundo bem? O segundo termo tem a ver com S1 barrado, S0. E vocês façam um favor na prova de desenhar uns diagramas bonitos, hein? Não vai me fazer parada bagunçada. Eu não faço diagrama bagunçado para vocês? Tá liberado fazer lente com mais de 2 portas? Tá. Beleza? O próximo termo ali tem a ver com S1 e o S0 barrado, e o outro é S1 e S0. Calma que ainda não está completo, falta os X1, X0 e tal. Beleza? Então o primeiro termo lá multiplica com X0, certo? E ele só entra aqui, né? O segundo cara aqui, X1. O terceiro cara entrou X2. O próximo cara entrou X3. Aqui é o que eu chamei de F, é a saída. Você está usando o NAND no meio? Por que eu estou usando o NAND? Do meio. Eu estou te perguntando, por que eu estou usando o NAND? Aqui, você diz aqui? Isso. Por que eu estou usando o NAND? Hã? O que você usaria? Você usaria AND. Sim. Não é? Você usaria AND. Você faria alguma coisa assim, né? Ó. Calma. Blá, 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 blá. E aí faria alguma coisa assim, né? Não é assim que você faria, filho? Certo? Entendi. Aquele bagulho de Demorgon lá que é bom. Isso. Aí você repete, você barrar aqui, barrar aqui, barrar aqui, barrar aqui. Aqui virou NAND, né? Tá bem nítido, né? E aqui virou o quê? NAND, teorema de De Morgan. Por isso que eu faço tudo com NAND. Lembrou? Então você acostuma com isso. Então, beleza. Vamos lá. Todo mundo entendeu aqui, porque vocês entenderam. Ó, vou repetir o passo a passo. Eu bolei uma caixinha que não existia, mas eu falei assim, se essa caixinha fizer tal coisa, eu implemento a função que me interessa assim, ó. Aí eu falei, tá bom, então vamos projetar a caixinha. Aí eu abstraí um pouquinho, dei nomes, né, genéricos, tá? Abstraí e falei, a lógica é essa, então vamos escrever a equação. Escrevemos uma equação. A gente se convenceu de que essa equação faz aquilo que a gente quer. Ou descreve o comportamento que eu quero. Que é, copia essa entrada na saída, ou então copia aquela entrada na saída, seleciona qual das entradas vai copiar. Vocês se convenceram disso, né? Na hora que a gente estava escrevendo.
Tá? Aí, dada uma equação, é só ir lá e fazer o circuito, certo? Aí o que eu vou fazer agora? Vou fechar uma caixa preta aqui. E eu vou parar de me interessar pelo que tem aí dentro da caixa preta. Eu vou... Só que essa caixa, essa caixa é muito específica, tá? Esse circuito aqui eu vou dar o nome para ele de multiplexador. E ele tem um apelido que é MUX, e eu vou ficar chamando só basicamente pelo apelido. Multiplexador. Tá? Multiplexador. Esse nome vem bem antigo, desde galera, assim, desde uma época que... Vocês já ouviram falar de um tempo muito antigo que você tinha que ir na cabine telefônica para telefonar, você ia num lugar, aí você tirava o telefone, você falava com o telefonista, aí em algum lugar lá atrás ela tirava um fio de um lugar, plugava em outro, não sei o quê? Essa função aí de tirar um fio de um lugar e botar no outro, a gente chama de multiplexação. Tá? Sim, é o que a telefonista fazia. Hoje em dia é tudo automático isso. Esse circuito aí vem daí. Tá? Esse circuito vem daí. Esse nome vem daí. Enfim, esse circuito aqui ele tem uma caixinha bem específica, tá? Assim, um formato da caixinha dele. A gente desenha ela assim, ó. Beleza? Não. Tipo um multiplexador. Tipo um filtro, não. Uhum. Faz aí. Você já entendeu a lógica disso aqui, ó? Faz aí agora, com 8 entradas. Com quantas entradas você quiser. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Uai, professor, como é que eu... Assim, o que é o mais importante aqui, tá? Que eu quero que vocês entendam é... Para que serve essa parada? Ela serve para você selecionar... Assim, tem vários canais de dados entrando. Eu quero selecionar um deles para passar para um certo canal, tá? Na saída. Quero selecionar uma entrada e passar uma entrada para frente. É para isso que ele serve, tá? Mas, principalmente, é para você pensar assim, isso aqui é uma caixinha preta, como se fosse, é uma porta lógica, que serve para eu implementar funções com variáveis introduzidas. Vamos fazer, aqui eu fiz uma função de 3 variáveis com um multiplexador de 4 para 1. Aí, como é que eu faço isso? Introduz uma variável, que é o que a gente fez aqui, coloca as variáveis aqui. Vamos fazer uma função de 4 variáveis, porque vai me obrigar a introduzir 2 variáveis, certo? Pode ser? Para a gente ver. Tem que ser uma variável introduzida e ser. Não. Sempre não. Mas ela me permite manejar essas variáveis introduzidas. Professor, essa é uma coisa bem louca. Se, aí tipo assim, se introduzir uma variável, em vez de fazer mapa de carro, eu posso fazer uma tabela verdade de unix e ter a mesma resposta de mapa de carro? Não, calma, por partes. Você não vai ter a mesma resposta, porque você não vai estar escrevendo uma equação e minimizando ela, né? Sim, Mas você implementa a função com menos coisas. Assim, o MUX é uma unidade pra gente. Assim como a NAND é uma unidade, a NOR é uma unidade. Sem agressividade aí atrás. Tô de olho. Se vocês forem brigar, briga lá fora. Na minha aula, não. Tudo bem? Tranquilo? Voltando aqui. É só porque, tipo, quando você falou isso daí, que é só implementar uma função, eu pensei nisso, né? De, em vez de fazer aquela gigantesca, só usar uma tabela de unix e ter praticamente quase a mesma resposta. Não é a mesma resposta, porque você não está minimizando. Mas, assim, isso aqui é uma forma, vamos chamar assim, um atalho para você implementar a função, uma outra forma de você implementar a função. Todo mundo bem? Vamos fazer um exemplo qualquer aqui, então. De 4 variáveis. Não está escrevendo.
W, X, Y, Z, 4 variáveis. Uma função f qualquer. Então aqui é 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aí agora eu posso copiar esse pedaço aqui. Vocês queriam poder fazer isso na prova, né? 0, 1. Oi? Bora, segue aqui. Uma função qualquer, tá? Assim, completamente da minha cabeça aqui agora. Não faço ideia do que essa função faz. Eu não estou interessado nesse momento, até a primeira prova, a gente não está interessado em o que essas funções fazem. Por que eu faria essa função? A única coisa que eu quero que vocês aprendam é representar essas funções, minimizar e implementar elas com essas caixas pretas aqui, decodificador MUX. Na segunda metade da matéria, aí a gente já está mais interessado em vamos fazer essa função porque essa função representa a soma. Vamos fazer essa função porque essa função representa a subtração. Vamos fazer essa função porque essa função faz isso. Vamos fazer essa função porque a função faz aquilo. Aí as funções começam a ganhar um pouco mais de sentido, tá? Então vamos lá. Mas aprende a ferramenta e a linguagem primeiro. Vamos uma função qualquer aqui. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 0. E... se eu puser tudo 1, fica óbvio, né? Que é 1. Eu tô querendo evitar o coisa muito óbvia. Então, sei lá, 1, 0, 0, 0. Beleza? Eu quero fazer a função com multiplex de 2 entradas de seleção, tá? Ó, pá, 1, 2, 3, 4. Aqui é a entrada 0, aqui é a entrada 3, aqui... Eu não vou nem indicar ali embaixo, mas na ordem do mais significativo à esquerda e menos significativo à direita. Beleza? Então vamos lá, presta muita atenção no que você vai fazer, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser, mas tem jeito que é um pouco mais fácil de enxergar o que está acontecendo e tem jeito que fica mais difícil de ver o que está acontecendo. Beleza? E se eu sou burro, faço de um jeito, é melhor você fazer do mesmo jeito. Não porque vocês sejam burros, mas, tá? Então presta muita atenção. O que você vai fazer? Você vai usar as variáveis mais significativas nos bits de controle. Por quê? Porque é mais fácil introduzir as variáveis menos significativas. Porque é mais visível na tabela. Tá? Introduzindo da direita para a esquerda. Tranquilo? Então, se tem 2 variáveis de controle, pega as 2 mais significativas e usa elas aqui, ó. Todo mundo bem? Pronto. Agora eu preciso gerar os dados que estão ali. Aí presta muita atenção, porque olha só. Quando W e X for 0 e 0, eu estou nessa parte da tabela, vocês concordam? Então eu preciso escrever uma lógica que descreve para mim aquelas 4 linhas da tabela, tendo à disposição essas 2 variáveis que eu estou introduzindo, e é o sinal que eu vou botar aqui, ó, na primeira entrada de dados. Ok? Aí a minha pergunta é, como é que eu escrevo essa função? Enxerga isso aqui como se fosse uma mini tabela verdade de 2 variáveis. Ó. Diz para mim que função é essa que tem aí. Função de y e z. Não, a barrado não tem A, não tem B. Y, z barra. Por quê? Porque só tem um min termo habilitado aí, é esse min termo, pô, lê ele aí. Não é isso? Certo? Hã? Está escrito ali. É, lê. Professor, não sei. Forma canônica, lê a porra na forma canônica, velho. Assim, sei lá, com o perdão da expressão aqui. Eu não estou ensinando as coisas para vocês porque as coisas são desconectadas. Não, é isso aí. Ok? Só tem um min termo ligado lá, que min termo é esse?
Y, Z barra. Todo mundo tá vendo? Aí como é que eu faço Y, Z barra? É a multiplicação, não é? É uma NAND? Não. Por que é NAND? É porque eu tô pensando, a gente sempre usa NAND, eu pensei. Se você usar NAND, você pode usar NAND. Você pode usar NAND aqui, mas aí você tem que inverter a parada aqui, né? Porque a entrada aqui é lógica positiva, certo? Então, é E de Y. Eu vou até fazer assim, ó. Y, Z. Então, é E de Y, um Z barra. Certo? Certo? Introduzir duas variáveis. Você pode fazer isso aqui no mapa de Carnot, tá? Mas assim, é bem mais complicado fazer com duas variáveis no mapa de Carnot introduzidas, tá? Porque a lógica do que você junta com o que é bem mais complicado. Eu recomendo que vocês não tentem fazer. Próximo caso, ó. É uma tabelinha verdade de duas variáveis, né? Então vamos lá. Que função é essa? Quanto? Y mais Z. Direto. Ou então você podia escrever na forma canônica, né? Y barra Z mais YZ barra mais YZ. Também daria, não dá? Também daria. Mas nesse caso aqui é mais fácil escrever Y mais Z, que é menor, né? Ou você podia pegar, escrever a tabela verdade, ou o mapa de Carnot daquilo ali, fica assim, né? Minimiza aqui, escreve aí a parada. Mesma coisa. E aí faz o circuitinho e coloca ele na frente. Mas todo mundo tá vendo que só tem um max termo, é melhor já ler o max termo direto, né? Só tem um zero. Todo mundo ok? Sim. Mas não faz a diferença, por exemplo, no primeiro quadro escolher min termos, aí no segundo eu escolho max termos, e assim. Escolhe o que fica menor. Beleza? A menos que alguém vire para você falar, a menos que tenha restrições no que você pode usar aqui, né? Aí se alguém falar assim, você só tem multiplex e NAND, aí meio que você tem que fazer a coisa com a NAND. Ou alguma coisa similar. Mas você já pegou a ideia. Só para ver se eu entendi. Max termo, aqui escolheram zero lá, né? O max termo o max termo ele corresponde às linhas onde a tabela verdade dá zero. E lembra que a gente lê ele ao contrário, né? Do tipo, o max termo aqui, ó, da linha 0, 0 é Y mais Z, em vez de ser Y barrado mais Z barrado. Tudo bem? Fala mais alto. Ali onde? Uma NAND? Não, mais ou menos. Porque se você fizer ó, Y mais Z e para aplicar o teorema de De Morgan, tu tem que ter barras aí. Então, barra, 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 que dá na mesma, né? Aí você pode juntar as barras e trocar o sinal. Então fica assim, ó, Y barra vezes Z barra, tudo barrado. Aí é uma NAND, só que com Y barra e Z barra. Uma NAND assim, ó. Mas eu acho meio feio isso. Mas se fizer isso aí, também é isso aí. Próximo. Vou fazer de verde. Essa tabela verdade. Escreve para mim a função dessa tabela verdade em termos de Y e Z. Y, XOR, Z. Beleza? Então aqui a gente pode fazer a XOR. XOR é assim, ó. Professor, como é que você viu esse Y, só bateu o olho? Bate o olho e vê que é a tabela verdade do XOR. E a próxima aqui, ó, de roxinho, ó. Fala para mim uma função de Y e Z que descreve isso aqui. Hã? Y mais Z barrado. Y mais Z barrado. Uma mais bonita. Pode ser Y
y barrado, z barrado. Eu acho um pouco mais bonitinho. Mas é só uma preferência pessoal pela AND e não pela OR. Mas poderia ser qualquer uma das duas. Então aqui e... Como é que é o nome dessa porta lógica aqui? NOR. X barra Y barra, certo? Só que eu posso fazer o De Morgan, né? Isso aqui é X mais Y, tudo barrado. NOR. Ok? Alguma dúvida, gente? Todo mundo entendeu como é que usa, como é que faz a parada e tal, não sei o quê. Professor, só serve para fazer coisa com variável introduzida? Não, serve para fazer qualquer coisa. Vamos fazer uma outra função aqui qualquer. De 3, eu vou usar o multiplex de 3 variáveis, de 16 para 1. Peraí. Por exemplo, essa função aí. Aí vamos imaginar que a gente tenha projetado um cara que tem 8 entradas. Quantas entradas de seleção preciso para selecionar 8 linhas? 3. Antes até de eu ligar os fios aqui. Como é que fica a equação desse multiplex aí? Vou chamar aqui de M. Bora. S2 barra, S1 barra, S0 barra. X0, vou chamar aqui de X0 e assim por diante. Mais. Vezes o quê? Todo mundo entendeu o padrão, né? Todo mundo entendeu. Você sabe escrever essa equação. Né? Tá. Então vamos lá. Vocês concordam comigo que já tem 3 variáveis aqui, tem 3 variáveis de seleção? Posso usar direto assim? Certo? Todo mundo ok? Aí vamos lá, pergunto para vocês. Quando for ABC igual a 0, 0, 0, ele seleciona o que está nessa linha. Quanto que tem que ser a função? 0, que está na tabela verdade. Você vem aqui e bota 0, né? Próxima linha. Próxima linha. Próxima linha. Próxima linha. Próxima linha, próxima linha, próxima linha. Todo mundo bem? Aí um detalhe técnico aqui, porque vocês vão fazer isso, vocês vão bagunçar o bagulho todo. Eu prefiro que vocês escrevam assim, 0 e 1 logo e pronto. Eu prefiro. Aí vocês vão ver os slides do Eduardo, a aula do Mintz, sei lá, a galera. E vai ter alguma coisa assim, ó. Em vez de 0. Tá? Eu prefiro que você não faça isso, mas o que quer dizer isso aqui? Por que eu prefiro que você não faça isso, tá? Porque começa a misturar 2 níveis de abstração que deveriam ser mais ou menos independentes um do outro. Porque quando eu falo 0, é um nível lógico, é uma ideia. Quando eu falo 1, é um nível lógico, é um símbolo. Quando eu desenho isso aqui, que é um símbolo de eletrônica, eu estou falando assim, aqui eu quero conectar a referência do circuito, que a gente convenciona como tensão 0. E eu nem gosto desse símbolozinho que é uma setinha apontando para baixo, tá? Pior ainda. Porque esse símbolozinho aqui indica que esse ponto está aterrado. Aterrado quer dizer que está enfiado na terra. Ok? Esse símbolozinho aqui, ó. Isso aqui é a terra. Ó, vocês estão vendo que isso aqui é a terra, é o piso, é a terra. Tá? E isso aqui é uma estaca que está enfiada num buraco na terra. Literalmente. Tá? Esse outro aqui é a mesma coisa. Tranquilo? Hã? Pra que isso o quê?
Porque aí você está gerando uma referência para o seu circuito de tensão. Só que a maioria dos circuitos não está ligado na Terra, né? Por exemplo, tá ligado na Terra aqui? Hã? Vocês estão vendo alguma coisa ligada na Terra aqui? Telefone? Porque na gravação não vai aparecer isso, mas vocês não estão vendo, né? A menos que eu dissesse para vocês não estão vendo porque dentro do telefone tem uma caixinha que é cheia de terra e tem um fiozinho que entra lá dentro. Não, não é sério. Mas se você falar com muita convicção na mesa de bar, você convence as pessoas. Do mesmo jeito você ficou convencido aqui quase. Ó. Você ficou sério? Não tem terra na eletrônica aqui, terra. Por isso que eu não gosto desse nome, terra. A gente bota nos diagramas de eletrônica lá, GND. Eu bolo e falo assim, GND de ground é terra. E eu fico assim, porra, não tem nada de terra, não tem terra em lugar nenhum. Tá? Eu prefiro chamar de referência, porque é a referência do circuito. Tudo bem? Onde é que tem terra? Terra mesmo. Circuito de potência aqui, quando tem aterramento. Tá? Mas enfim, eu não gosto de misturar as duas coisas. E aí, quando é para botar ele bota assim, uma setinha para cima, ou um tetozinho. Só não vai me fazer isso aqui, ó. Tá? Aí, ó. É uma estaca enfiada no céu, tá? Não tem isso aqui. Não, ó, presta muita atenção, Tati. Não existe isso aqui. Não existe isso aqui. O símbolozinho tudo de lado, ok? Não existe nada disso. Tranquilo? Por isso que eu prefiro que vocês escrevam 0 e 1 lá no bagulho. Mas aqui, tá querendo dizer assim, liga isso aí na tensão de alimentação do circuito. Professor, eu estou meio perdido aqui, porque a ideia do multiplexador é você selecionar várias dessas 4. Uma entre várias das saídas, das entradas, né? E, segundo a tabela da verdade, por exemplo, cada uma dessas entradas vai ter um determinado valor. Tipo, 0, 0, 1, Então, 1. qual que é a ideia? Você selecionar umas, sendo que os valores já estão determinados. Uai. Não, quando o ABC for, sei lá, 0, 1, 1, é para eu selecionar o que está aqui e botar aqui. E a tabela verdade diz para mim que tem que ser 1. Estou pegando 1 e botando aqui. Não é isso? Porque na minha ideia era só realmente selecionar. Seleciona X1. Está selecionando. Só que calhou de ser 1. Pergunta para você, ó, volta aqui atrás, um pouquinho aqui atrás aqui. Vamos fazer uma variação aqui. Se em vez de 1 aqui tivesse 0 aqui, ó. Escreve para mim uma equação para essa parte aqui agora. Hã? Quanto? 0? Em todos os casos é 0, isso é constante. O que você bota aqui? 0. Se fosse tudo 1, 1. Algum problema com isso? Não. Tu pega o que é e pronto. A tabela está te dizendo o que é. Tu pegou a ideia já. Você só não está aceitando. Mas todo mundo entendeu. Não é difícil entender isso aqui. E como você colocaria lá no... Oi? Onde? Ah. Porque aí você fez o Y, Z, aí tá ligando. Se fosse 0, você não colocaria nada, só botaria 0 é 0. Você pode partir da ideia que você sempre tem disponível 0 e 1 para trabalhar. O 0 e 1 você sempre tem. Nesse caso aqui, ó, aqui não são as entradas? São sinais que você tem disponíveis para trabalhar. Você tem eles aqui, ó. Eles estão lá participando também. Mas o 0 e 1 você sempre tem para trabalhar. Mas como você colocaria lá? Lá onde? Nessa parte da direita. Não estou entendendo. Você pegou as variáveis que você... Tipo assim, o Y, o Z barrado. Aí você fez e colocou ali, né? Y, Z barrado. Aqui você diz? Onde? No Y você marcou. Aqui? Aqui? Não. Não. Onde então? Você fez lá na tabela, verdade. Você pegou e foi fazendo. Ah, é Y, Z barrado, Y mais...
Isso, eu fui olhando e vendo como se fossem 4 tabelinhas verdade menores e escrevendo as equações. Para calcular, né? Com as nem, ou assim, não, com os nem. Com o que é que seja. Sim, aí se fosse o zero, como você colocaria? Se fosse o zero, tudo zero aqui, você disse? Como tá aqui agora? Ué, isso aqui é zero, né? E como você colocaria? Só o zero? Eu coloco assim, ó. Vou desenhar de vermelho. Zero. É isso que eu quero que você faça. Aí você pode me perguntar, tá, professor, mas na placa, qual fio que eu ligo aí? Não é? Pode ser que seja a sua pergunta. Tá bom, eu estou fazendo uma placa e eu estou vendo esse zero. O que eu faço lá na placa? Lá na placa, você vem, liga um fio e liga na referência do circuito. Trava na referência do circuito. Mas eu não quero confundir os níveis de abstração aqui. Aqui, para mim, é zero. Zero, eu não quero agora falar para você, zero é sempre a referência do circuito. Porque você pode, no seu circuito específico, escolher o zero, simbolizar ele como 1 volt. E o 1 como 2 volts. E ainda assim, tem um outro nível lá que é a referência e tem outro nível que é o VDD. Entendeu? É isso que eu estou falando. Zero não é 0 volts. Esse zero é um símbolo que não tem nada a ver com as tensões. No seu circuito lá, aí é uma preocupação de eletrônica, é outro nível de preocupação. Na hora que eu vejo esse zero fixo, eu olho e falo assim, qual é a tensão que eu escolhi que vai representar no mundo físico o símbolo zero? Ah, eu escolhi no meu circuito a referência, que é o mais comum. Aí eu vou lá e enfio lá na referência do circuito. Mas eu poderia ter escolhido outro nível de tensão. Entendeu? O que eu não quero aqui parece uma besteirinha, assim, tá? Assim, um detalhe. Mas esse detalhe faz toda a diferença. E eu vou repetir por quê. Porque aqui a gente está trabalhando mentalmente numa teoria que é autocontida. Tá? A gente está chamando de sistemas digitais, os sistemas lógicos. E sim, ela tem alguns pontos de conexão com uma teoria, outra teoria, que eu chamo de eletrônica. Mas a ideia é que isso aqui seja o mais hermético possível. E que quando eu estou pensando em sistemas digitais, eu não estou pensando em eletrônica. E quando eu estou pensando em eletrônica, eu não estou pensando em sistemas digitais. Entendeu? Tá? Quanto mais isoladas ficarem as teorias, melhor. Por quê? Porque aí eu consigo desplugar uma teoria da outra e falar assim, imagina que eu inventei, isso acontece, tá? E aí as pessoas ficam achando que é uma puta mágica. A eletrônica tem uma conexãozinha bem fina também, tá? Pontos assim, bem, vamos chamar assim, frágeis de conexão da eletrônica com a física. Tem até mais do que eu gostaria, mas é relativamente bem controlado. Só que se isso aqui for bem isolado mesmo um do outro, tá? Eu posso vir aqui, e a gente faz isso hoje. Eu posso vir aqui tirar a eletrônica do caminho, sem mexer na física, sem mexer na lógica, e botar outra coisa no lugar. Por exemplo, vou desenhar de azul. Botar outra teoria aqui no meio. Dou até um nome. Fotônica. Implementar as portas lógicas com luz em vez de implementar com amplificadores tradicionais de eletrônica. Aí você pensa assim, caralho, professor, isso se faz no mundo real hoje. Uma boa parte da internet funciona porque tem sistemas fotônicos fazendo um pedaço da coisa que a gente fazia antigamente com eletrônica. Aí você pensa assim, caralho. E quando eu falo fotônica, é espelho, é fonte de luz, tá? Literalmente. Aí você pensa assim, caralho, professor, por que eu faria isso? Tá? Porque a gente consegue fazer algumas coisas fotônicas, a gente consegue ser muito mais rápidas do que eletrônicas. Por exemplo, não chega lá na tua casa cabo de fibra ótica? Hoje em dia, banda larga, fibra ótica, não sei o quê.
Boa parte da internet já circula com fibra ótica há muito tempo. Tem embaixo dos oceanos aí tudo um monte de cabo de fibra ótica, tá? Aí pensa só, eu faço um cabo de fibra ótica bem longo, tá? Tem perda de sinal no meio do caminho. É muito longo isso aí, tá? Então assim, tem perdas consideráveis. Na ponta, pensa assim, tem um cabo no Brasil, tem uma ponta do cabo. Aí tem a eletrônica que gera luz e enfia a luz lá dentro do cabo. O mais rápido que a gente puder, que é para ser de alta velocidade. Aí lá na outra ponta, na Europa, por exemplo, tá? Tem alguma coisa que precisa pegar a luz, regenerar os sinais que estão ali, porque eles foram distorcidos nesse longo canal de comunicação aí, tá? E a gente usa fibra ótica, não é porque primeiro que ela tem muita banda, mas segundo porque ela tem muito pouca distorção. Quer dizer o seguinte, eu transmito muito longe antes de começar a perceber os sinais ficando bagunçados. Tá? Só que em algum momento, são muitos milhares de quilômetros, em algum momento, lá na outra ponta, vai chegar meio bagunçado. E a gente precisa regenerar esses sinais. É bem comum a gente ter que regenerar. E é bem comum eu querer fazer o seguinte, tem luz aqui chegando, aí eu quero regenerar. Normalmente, o que a gente fazia antes? A gente transformava em eletrônica, passava nos amplificador, filtro, aí transformava em luz de novo, enfiava no outro cabo de fibra ótica para andar mais 300.000 quilômetros, entendeu? Só que nesse processo, a eletrônica é bem mais lenta do que a fotônica, tá? Aí em algum momento a gente aprendeu a fazer, teve uma revolução aqui em algum momento, tá? Silenciosa. A gente aprendeu a fazer um sistema que a gente chama de amplificador óptico. Amplificador óptico. Que ele faz o papel de amplificador, só que ele pega a luz, já entra a luz e sai luz, sem passar por eletrônica no meio. Sacou? Aí com ele a gente consegue fazer filtro, consegue regenerar esses sinais, fazer um monte de coisa já, tudo no domínio da luz. Então eu consigo fazer uma certa parte de processamento de sinal, tudo com luz. Tá vendo? Aí olha só, por que eu quero esses níveis de abstração bem isolados uns dos outros? Porque eu quero ir lá em algum lugar, tirar um equipamento, botar outro, que funciona com base em outra teoria, a física não mudou, a lógica da internet inteira não mudou, mas o equipamento funciona de uma maneira completamente diferente. Absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Sacou? Eu só consigo fazer isso porque esses níveis eles são bem isolados. Entendeu? Aí, isso aqui não é uma besteira. Isso aqui é o que permite a gente fazer engenharia. E aí, só que eu preciso, assim, isso fica parecendo uma besteirazinha, porque a gente está aqui na escola. Aí parece muito ingênuo eu falar assim, não, tá bom, aí desenha assim na prova. Mas na hora que eu faço isso, tem um problema fundamental, que eu estou misturando o que acontece aqui com o que acontece aqui. Porque aquele símbolo não existe lá em fotônica, não existe essa ideia de ter uma tensão de referência. Entendeu? Tem uma noção de, tem luz ou não tem luz. Eu codifico o 0 com, sei lá, sem luz e o 1 com luz. Por exemplo, cadê a tensão de referência? Não tem. Entendeu? Então, assim, é muito inocente eu fazer isso, parece um rant, assim, tipo, caralho, o Edil tá muito sangue no olho, o bicho tá foda, sabe? Caxias mesmo, assim, sabe? Chato, cara chato, pedante. Mas eu prefiro ser um cara chato e pedante e habilitar você a conseguir trabalhar assim, em vez de travar a tua mente numa certa composição dessas caixinhas. E aí depois você não... Cara, daqui a um tempo, eu não sei o que vai ter aqui, ó. Eu não sei o que vai ter aqui. Eu não sei o que vai ter aqui. Sacou? Mas eu preciso que você entenda as teorias, entenda que tem alguns pontos assim, de conexão entre elas. Óbvio, tem que ter, porque senão eu uso uma para ir fazendo mais detalhamento da outra, né? Sabe? Mas eu quero que você pense em uma e resolva os problemas naquele nível. Independente do que está acontecendo nos outros níveis. Sem misturar. O máximo que a gente puder não misturar. E toda hora que uma coisa daqui aparece aqui, ou ao contrário, uma coisa daqui aparece aqui, isso tem um nome, tá? Isso se chama abstraction leak. Vazamento de abstração. É uma ideia de um nível de abstração que apareceu no outro.
Ele vazou. Ele vazou do lugar dele. Tá? Quando isso acontece, é um problemaço. Um problemão. Por quê? Porque aí eu não tenho duas teorias bem acertadas e mais simples. Eu tenho uma teoria maior e mais complicada. Entendeu o problema? E às vezes isso gera problema. Às vezes não, isso aqui gera problemas concretos hoje em dia, quando rola esses leakings de abstração aí. Esses vazamentos. Tudo bem? Pergunta, filho. Eu posso fazer a mesma função utilizando MUX ou decoder? Ou decoder, ou MUX, ou faz a multiplicação e a soma. Eu poderia copiar duas entradas simultaneamente? Como assim? Por exemplo, pegar o x0 e o x1 e fazer eles aparecerem na saída. Simultaneamente. Como assim simultaneamente? Os dois, pega os dois, combina e joga pra saída. Mas tem uma saída ou não? Eu não estou entendendo, porque se eu só tem uma saída, só tem uma saída. Se você quiser fazer aparecer x0, é x0. Se você quiser aparecer x1, é x1. O que manda nisso aí vai ser o ABC. É. Mas eu poderia pegar então mais um multiplexador e fazer a combinação dos dois pra Você quer botar um multiplex aqui e gerar esse sinal? Exato. Pode, ué, qual o problema? É meio fractal mesmo isso aqui. É isso aí. Claro que você não é, assim, se você começar a exagerar nos níveis aqui dessa coisa, fica muito confuso. Mas sim. Para gerar o sinal que está chegando aqui, você pode usar o que você quiser. Todo mundo pegou a ideia? Todo mundo sacou? Todo mundo bem, né? Bom final de semana para vocês, então. Até terça.